Salve rapaziada, essa semana lançou a nova HQ do Arqueiro Verde do Universo Absoluto da DC. Com toda a premissa que foi apresentada e também o visual novo do Arqueiro, confesso que eu tava bem no hype pra ver como é que ia ser essa história. Nesse vídeo então eu vou contar pra vocês a história completa dessa primeira edição. Sem mais delongas, bora lá. Dando primeiro um pouco de contexto, o Oliver Queen, que é o Arqueiro Verde que a gente tá acostumado, foi morto pelo Gavião na HQ do Absolute Evil, que tratava sobre os vilões do Universo Absoluto. Agora sim, a nossa história começa então com o homem aparentemente tranquilo bebendo vinho em sua casa. Ele disse que depois do que o Hammond fez com Oliver Queen, ninguém mais tentaria entrar no caminho deles. E enquanto ele exalta as qualidades dos seus novos seguranças, algo acontece. Um dos guardas é atingido na cabeça por uma flecha de tonalidade verde. Revelado que seu nome é Jubal, ele tenta fugir da cena o mais rápido possível. Mas quando ele chega na sala, o que ele presencia é uma verdadeira carnificina. Quando ele encontra finalmente um dos seus guardas com vida, ele percebe que as flechas contêm algum tipo de veneno. Mas agora já é tarde demais, o arqueiro tá bem atrás dele. Quando Jubal pergunta o que ele quer, ele só responde, um exemplo, e finaliza o homem com sua lâmina. Rapaz, esse arqueiro aí não tá de brincadeira não, hein? E parando só um pouquinho pra comentar o quão da hora ficou esse novo visual do arqueiro. Essa máscara dele aí no estilo Oni tá bem legal. Continuando então, a mídia começa a mostrar suas primeiras reações à morte do Jubal e ninguém parece muito triste que alguém com diversas alegações de má conduta sexual foi morto. Enquanto isso, a gente é apresentado finalmente pra quem vai ser a protagonista da nossa história, Dinah Lance. Por mais que a gente conheça ela como Canário Negro no universo da DC, aqui ela é só uma guarda-costas particular de uma cantora famosa, com alguns probleminhas de agressividade. Após o fim do dia à noite, Dinah conversa com sua psicóloga exatamente sobre isso. A psicóloga sugere que ela deixe o seu emprego, mas com seu pai doente precisando de tratamento, Dinah não pode. E dizendo que vai receber uma promoção, Dinah acaba parando na Torre Hammond. Sim, aquele que aparentemente fez algo com Oliver Queen lá no começo da história. Ela conversa com um homem que analisa seu histórico de ex-policial, lutadora de MMA e agora guarda-costas particular. A promoção que Dinah havia comentado é a de proteger um dos homens mais odiados dos Estados Unidos. Esse homem é Rhys Tyler, CEO da Tyler Pharmaceutical, que fez milhões enquanto escondia a natureza altamente viciante de seus remédios à base de opioides, causando inúmeras mortes e vícios. O homem com quem Dinah conversa é Malcolm Merlin, que conseguiu proteger o Tyler de todos os resultados do processo e ainda fazer os dois lucrarem milhões. Malcolm então pergunta pra Dinah se ela falou com Oliver Queen antes da morte dele ou com Jubal Slade, aquele cara lá do começo, onde ela responde que não desde que eles eram vizinhos. Num flashback de 8 anos atrás é revelado que a Dinah e o Oliver Queen eram namorados e enquanto os dois estão juntos eles são interrompidos pelo Jubal Slade, que tá bem diferente de hoje em dia. Ele diz que já finalizou o protótipo do aplicativo. Ele e o Oliver Queen estão desenvolvendo um aplicativo de trade de ações de fácil navegação, dando maior acesso ao dinheiro às pessoas comuns. O aplicativo chamava Green Arrow Trading e ele foi um grande sucesso, mas a Dinah diz que já não participava mais disso, pois pegou o Oliver traindo ela. Com mais de 10 bilhões de usuários, Oliver e Jubal se tornaram verdadeiros bilionários. Mas Oliver acabou afastando o Jubal depois das alegações de má conduta sexual. E depois da morte de Oliver Queen, Dinah mergulhou em diversas teorias tentando descobrir o que verdadeiramente aconteceu com ele. Porque, por mais que ele tivesse suas falhas, ele era no fundo um homem verdadeiramente bom. Dinah então pergunta para o Malcolm Merlin se esse trabalho é relacionado à morte do Jubal, onde ele responde que ele só quer aumentar a proteção do Tyler e do seu chefe Hammond. Ele diz que Dinah foi escolhida para o trabalho por conhecer tanto o Oliver quanto o Jubal e entrega um tablet para ela. Lá contém imagens do corpo de Jubal Slade, que contém duas flechas em seus olhos representando o logo da antiga companhia que ele tinha com Oliver. O tablet também tem uma lista dos nomes e fotos dos principais suspeitos do crime, dentre eles Roy Harper, Mia Dearden e Tom Holloway. Malcolm revela então que os detalhes da morte vazaram essa manhã e há diversas contas nas redes sociais celebrando essa morte. Dinah se surpreende com as pessoas estarem celebrando a tortura de um homem, mas Malcolm responde dizendo que também foram vazados e-mails que provavam que Slade era culpado de diversas alegações de assédio sexual contra menores. Com Dinah prestes a dizer que não vai aceitar o trabalho, eles são interrompidos por duas pessoas que entram na sala. Eles são Hammond e Rhys Tyler. Dinah então diz a eles que não aceitará o trabalho para poder cuidar de seu pai que está doente. Hammond fica furioso. Ele então deleta toda a cobertura do seguro de saúde do pai de Dinah.
Sério, esse pessoal é um pior que o outro, dá pra entender porque o arqueiro tá indo atrás de cada um deles. Dinah não acredita, mas Hammond manda ela ir pra casa e diz que é bom ela aparecer na segunda-feira. Já em casa, Dinah conversa com seu pai, que está muito abalado por seu seguro ter sido cancelado. Na próxima cena, Dinah e o pessoal estão no bunker de Oliver Queen, onde o Tyler fica um pouco irritado por lá não ter nada além de um bando de tranqueira e coisas de arquearia. No entanto, Hammond afirma que ele tem certeza que lá se encontra alguma coisa escondida. Mas de repente eles são surpreendidos por uma chuva de flechas. Dinah alerta todos eles gritando para eles se mexerem e se esconderem o mais rápido possível. Mesmo com a Dinah tendo conseguido evitar uma das flechas de pegar em cheio na cabeça do Tyler, ele acaba sendo atingido de raspão. O veneno contido nas flechas já começa a fazer efeito, e enquanto isso é disparada outra flecha contendo uma granada grudada nela. Uma grande explosão acontece. Farmando 1 milhão de aura, o arqueiro finalmente aparece e Dinah já não tem mais forças para se levantar. Ele então separa suas lâminas e sai fatiando todo mundo no meio. Dinah se impressiona com a forma e a velocidade do arqueiro, se perguntando como que alguém consegue lutar desse jeito. O arqueiro finalmente consegue então chegar perto do Hammond. O arqueiro então diz a ele que sabe o que ele fez em relação a Oliver Queen. Em choque e com muito medo, Hammond responde que não foi ele, sim o Carter, o Gavião. O arqueiro diz que quem matou não importa e que todos devem sofrer as consequências, arrancando fora a mão do Hammond. Dinah começa a atirar, mas já é tarde demais e o arqueiro consegue desaparecer no meio das chamas. Vendo Hammond no chão, Dinah se lembra da lista de suspeitos e questiona se o arqueiro pode ou não ser algum deles. Ela diz não saber o que é mais perturbador, ver o Hammond agonizando de dor com a mão cortada ou o fato dela estar sorrindo vendo esse monstro sofrer tanto. E vamos falar a verdade, não tem nem como culpar ela por isso. Depois de tudo se acalmar, Michael Merlin e Dinah continuam vasculhando o bunker do Oliver Queen em busca de mais algumas pistas. Dinah questiona o que o Oliver pensaria de alguém estar matando e utilizando um de seus símbolos, pois ele sempre foi uma pessoa que gostava de fazer as coisas do jeito certo. Com os efeitos da explosão, eles acabam percebendo que uma das paredes do bunker era falsa. Os resíduos mostravam que parecia que ninguém tentava acessar o local há meses, e isso deveria ser o segredo que Hammond estava procurando. Quando eles finalmente conseguem acessar o local escondido, eles se deparam com o garoto caído. E por mais que ele parecesse que estivesse morto há um tempo, ele não estava nem um pouco decomposto. Vendo mais de perto, eles percebem que o garoto está coberto por diversos olhos. E isso deixa a Dinah se questionando o que diabos o Oliver Queen estava fazendo. E é assim que termina a nossa história. E aí, gente, vocês gostaram dessa primeira edição? Eu confesso que eu gostei bastante, tá muito legal ver o arqueiro como essa figura mais mística, assim, sabe? Meio sobrenatural. Acho que isso trouxe um tom muito legal tanto pra essa história quanto pro personagem. Outra coisa que eu gostei bastante também é esse tom de mistério que parece que vai ficar por um tempo durante a história. Se por um lado o Oliver Queen, que é o arqueiro que a gente conhece, tá morto, quem será que tá usando o manto de arqueiro verde agora? Ou será que o Oliver Queen não morreu e tá na verdade vivo? São muitas perguntas pra serem respondidas. Esse vídeo então vai ficando por aqui. Se você gostou, eu peço encarecidamente pra você deixar um like e se inscrever no canal. Eu pretendo trazer mais vídeos desse tipo, seja dos próximos capítulos como de outras HQs e mangás também. Comenta aí embaixo também se você gostou dessa história, o que você achou e se você vai decidir acompanhar até o final. E até o próximo vídeo. Essa não é a primeira vez que eu tento viver. Se eu te contar que eu já fui longe, você vai querer saber.